Olá, povo de Deus, tudo bom? Eu sou o Danilo Diba, seja muito bem-vindo. Você está no programa Deus é Jovem, o nosso encontro semanal de fé e reflexão sobre todos os assuntos que nos aproximam do amor de Deus. E no programa de hoje vamos falar de algo muito sério que merece a nossa atenção: depressão na adolescência. Você sabe quais são os sintomas da depressão? Você conhece algum jovem que sofre, está passando por esse momento de depressão? Então fique com a gente que o programa de hoje é especial. Eu conto com a sua participação, com a sua audiência. Deus é Jovem, está no ar. A igreja é viva, a igreja é jovem. Sou uma obra de tuas mãos, posso enfim compreender. Deus é jovem. Deus é Jovem está no ar e que alegria ter a sua companhia toda sexta-feira, toda semana aqui na TV Evangelizar. Eu gosto muito da sua interação, por isso eu já te convido. Faz o seu comentário, escreve aqui para mim, aqui nos comentários da transmissão ao vivo, de que cidade você está nos acompanhando. O nosso programa a gente nunca faz sozinho, a gente precisa da sua participação. E é bem por isso que a gente já tem aqui no palco essas jovens de coragem que vieram fazer o programa junto com a gente, fazer suas perguntas, os seus questionamentos. E é isso que eu quero que você faça aí de casa também. E se você tem um grupo de jovens, se você quer participar da plateia do programa Deus é Jovem, escreve para nossa produção, ou melhor, a gente já vai passar o caminho das pedras, porque está aqui comigo a querida Sayla. Tudo bom, Sayla? Tô ótima, graças a Deus, Danilo. E você? Eu levantei a lebre, agora você participa. Como é que faz para quem está em casa participar? Muito fácil. Comenta aqui na nossa transmissão do YouTube seu nome, sua cidade. Olha, eu quero participar. Nossa produção vai entrar em contato contigo, ou você também pode ligar para o telefone 0 operadora 41 3221 6060 e pede para falar com a produção do programa Deus é Jovem. Olha, Danilo, às vezes não dá tempo de responder todos os comentários, não é mesmo? Mas é importante dizer que a gente lê todos, é verdade, a gente lê, às vezes pela correria do programa, muitas mensagens que chegam, a gente acaba não comentando todas, mas escreve a sua, vamos ver se até o final do programa de hoje eu tenho a felicidade de comentar de onde você está participando, mas quem não conseguir, a gente durante a semana vai estar respondendo a todos. Além de comentar, de fazer o seu comentário da cidade de onde você está falando, você também pode deixar sugestões de temas para o programa Deus é Jovem, não é mesmo, Danilo? É, porque que nem eu falei no início, esse programa a gente não faz sozinho, a gente precisa da sua participação, porque é uma conversa franca, como se estivéssemos no sofá de casa conversando sobre aqueles assuntos que merecem a nossa atenção. E falando em atenção, eu tenho um pedido especial para você que nos acompanha, para você que assiste a TV Evangelizar. Pega o telefone e torne-se um associado, ligando pra gente no 41 3221 6060. Essa obra que precisa da sua ajuda para se manter de pé. Sim, uma televisão que tem altos custos, uma equipe muito grande, uma programação 24 horas por dia que depende da sua ajuda. Pega o telefone, ligue agora, 41 3221 6060 e torne-se hoje mesmo, durante o programa Deus é Jovem, um associado da obra Evangelizar é Preciso. A nossa obra que é uma benfeitora nacional, que ajuda mais de 10 mil crianças todo mês, que pratica a caridade por todo o Brasil. Ligue 41 3221 6060 e nos ajude tornando-se um associado. A depressão na adolescência, ela é uma doença que necessita de muita atenção. Muitas vezes coincide daquele momento do jovem estar em transformação, estar em mudança, e ele tem algumas atitudes que a gente acaba deixando de lado e não passamos a ter atenção sobre aquele momento difícil que ele está passando. Para me ajudar nesse assunto um pouco tanto complicado, mas que merece ser falado, eu quero convidar a querida psicóloga, a doutora Gisele Ascioli. Por favor, se faça presente no programa Deus é Jovem. Seja bem-vindo, doutora. Tudo bom? Tudo, e você? Você está em casa, por favor, fique à vontade. Obrigada. É o nosso encontro, a nossa conversa que precisa de atenção. Precisamos falar sobre depressão na adolescência, né? Sim, muito cuidado. A gente conversava em off aqui nos bastidores e a doutora me contava como aumentou os casos de depressão na adolescência. Por quê, doutora? Sim, a gente estava até conversando sobre isso. A atenção na infância aumentou muito, né? As crianças têm uma atenção muito maior hoje, elas são o centro da família. Exatamente. Ao invés delas estarem girando junto com a família gira em torno das crianças. É um altar para a criança. Exatamente. Né? E aí
a criança normalmente tem uma demanda que é suprida o tempo inteiro. Então, tudo que a criança quer vai sendo suprida, porque ela é o centro da atenção, essa criança não pode se aborrecer. E o que acontece? Chega na adolescência, que ela vai ter que dar conta dos problemas sozinhos, que a vida, a sociedade, os pais começam a cobrar que ela seja capaz de dar conta. Os desafios, né? Os desafios e os desejos e as necessidades, ela que vai dar conta da necessidade dela, ela está esperando, então, que o pai venha suprir. Quando os pais não vão mais suprir, porque eles estão aumentando a carga de cobrança, necessariamente a criança vai sentir uma dificuldade em entrar no mundo adulto, porque o mundo adulto, você crescer, é você ser capaz de dar conta das exigências da vida. Mas isso foi talvez por falta de alguns nãos, de tomar alguns tombos necessários na vida, alguma frustração que eu precisava ter passado? Sim, e assim, a frustração do brinquedo que não pode comprar porque não é dia das crianças, a frustração do bolo que não pode comer porque é antes do almoço, a frustração da festinha do amiguinho que não pode ir porque está com gripe e acaba indo gripado, enfim. A criança tem uma necessidade e ela é... Então isso é benéfico? Benéfico, assim, tipo, se souber trabalhar com essa frustração, acaba se imunizando para um momento de desafio, um momento que na adolescência, na juventude, eu precisarei ser mais responsável? Sim, porque a frustração é na frustração que eu existo. Então não é nem benéfico, como é necessário. Porque Olha se eu tiver só. uma necessidade e você suprir, eu não existi. Existe você que supriu para mim. Então eu continuo numa não existência. Você entendeu? Você que está em casa, o desafio faz parte da vida. Essa frustração que você passa, algumas vezes, esse inverno é para o seu crescimento, é para o seu bem pessoal, principalmente. Sim, e principalmente na adolescência, essa exigência que a vida tem, né? Da escola tá mais exigente, você tem que dar conta das notas, a carga de exigência dos pais com a chave de casa, o celular carregado, todas as questões que você precisa, Verdade. porque você já é independente, você tem que dar um retorno onde você está indo, você tem que manter a tua vida organizada, as tuas roupas organizadas, a tua mochila da escola, você que vai lidar. Exatamente. E isso que vai fazendo a gente ficar adulto, né? Dar conta das necessidades e das obrigações chatas da vida que a gente não quer dar. Exatamente, as responsabilidades aumentam, né? Tá tão Sim. bom no colinho do pai, da mãe. E eu quero saber de vocês, Jussara, Stephanie, Kemily. Vocês conhecem alguém que tem depressão na adolescência? Stephanie? Então, eu tenho uma amiga que estuda comigo e até foi meio difícil para reconhecer que ela tinha, né? Porque ela não transparecia aquilo. Mas é uma pergunta que eu queria fazer também, como que eu posso identificar que uma pessoa tem depressão? Sim, tem um desânimo. Você vê que a pessoa, às vezes, tem gente que não consegue nem sair da cama porque é uma depressão profunda, mas tem uma coisa que a gente percebe que é a falta de ânimo. A pessoa está se esforçando para se manter naquilo e você vê que tem uma energia muito grande e é desgastante. E é como se a pessoa tivesse socialmente inserida, mas disfarçando aquilo. E você vê que ela não está animada, que ela vai mudando a capacidade que ela tem de estar socializando, porque o isolamento... Quando a criança se isola, né, o adolescente se isola, fica muito evidente que ele não quer contato social, que ele não está conseguindo dar conta dessas necessidades e exigências da adolescência, e a gente percebe pelo isolamento. Mas tem gente que não está isolado, está socialmente inserido, mas você percebe que a pessoa está desanimada, daí você começa a convidar, ela começa a não aceitar convite, você pergunta o que ela está sentindo, ela não divide mais as sensações. Então, uma das formas da gente perceber com os amigos é isso. Conhece alguém assim, Kemily? Então, eu não conheço, eu queria saber como que a gente identifica. Identifica não, como a gente lida, na verdade, com esses casos. Lida com isso. Quanto É, mais a gente conseguir falar das nossas limitações, né? Quanto mais eu sinto que eu faço, então tá, eu tô bem. Aí eu vejo alguém desanimado e fico, nossa, minha vida tá tão boa, porque meu namorado é ótimo. Nossa, mas eu comprei uma roupa nova, minha Tudo mãe é me bom, deu isso. tudo é Nossa, lindo. tudo é lindo. E eu começo a mostrar como a vida é perfeita. A pessoa que já está sentindo uma dificuldade nesse momento da vida, que é uma crise que ela está tendo, uma dificuldade que ela está tendo na vida para se colocar nesse momento da adolescência. E você, então, acabou de, além de não ajudar, porque às vezes a gente pode só não atrapalhar, né? Você piorou. Porque daí você começa a mostrar tudo como a tua vida é maravilhosa. E nós somos assim mesmo. O que eu quero é contar que veja como tá bom. Isso acontece muito na rede social também, né, doutora? Com Sim. os stories do Instagram, né? A pessoa postou que tá lá numa festa, tá viajando, não sei o quê. Poxa vida, mas eu não tenho isso, não sei o quê. Também já acaba gravando essa Então, mas esse ali sintoma, né? a gente já sabe, né, na rede social, que tá todo mundo mostrando que tá lindo, que tá sorrindo e que naquele... Todo mundo já sabe que a vida de ninguém é Fake aquela news. vida. É fake news. E é legal ter aquela vida, porque em algum momento
momento você materializa aquilo, põe numa foto Sim. e diz, puxa, eu estou aqui, mas aquilo ali é momentâneo, e a vida é assim. Momentaneamente nós estamos naquele momento de felicidade, que é um tempo rápido, e a gente passou por aquilo. É verdade, estava bonita assim, pode estar com Photoshop ou não, mas tem que estar minimamente bem para estar ali, estava naquele lugar. Mas, enfim, quando eu vejo alguém que eu percebo que a pessoa está desanimada, eu falo, o que está acontecendo com você? Não, eu não quero falar de mim. Daí você, às vezes, fala, nossa, para mim, passei por uma situação tão difícil outro dia, que não quer nem dizer, eu sei que é difícil para você, é difícil para mim. Se diz, sabe que outro dia eu tive um problema com uma professora, foi uma coisa tão desgastante, eu não sabia como resolver. Ou você fala assim, minha melhor amiga começou a andar com outra turma e está meio complicado, porque parece que a tua vida é linda, porque a gente não tem... Né? Por que também ficar saindo para todo mundo e virar aquela chata? Ai, minha amiga me deixou. Ai, o meu namorado não gosta. Também não... A gente não vai fazer isso. É o equilíbrio que a gente comentava no camarim, né, doutora? As pessoas perderam esse equilíbrio do que é bom de mostrar, o que a gente tem que evitar, as felicidades, as frustrações, né? E a gente tem que fazer esse balanço mesmo, né? Você conta uma coisa e também não tem problema contar que você fez um calo no pé com aquele sapato lindo da festa que você foi e que hoje você tem que estar nessa situação e você vai sim, sabe assim? Não, você está lá com o calo, morro tesa, mas não perco a pose e meu pé não aperta. É só o teu que você não está aguentando. Doutora, para a gente fechar esse primeiro bloco, depressão é uma doença? Sim, ela é uma doença. É uma doença. Ela é uma doença, ela precisa de ajuda. Que afeta... os neurotransmissores. Então, fisicamente, ela vira uma doença física, porque os neurotransmissores que tem que estar equilibrado no cérebro para dar essa sensação de capacidade de eu dar conta das minhas frustrações e das dificuldades do dia a dia, isso sempre vai ter dificuldade. Todo dia a gente tem dificuldade. Sim. Todo dia é difícil, tem várias coisas difíceis acontecendo e tem várias coisas que eu consegui realizar, tem coisas que eu não consegui realizar. Vou acabar sem ter conseguido dar conta daquilo e aquilo vai ficar me angustiando. Então, todo dia vai ter dificuldade. Para isso, eu tenho que estar psiquicamente equilibrado, eu tenho que ter uma força psíquica, que é essa energia da autoestima de acreditar em mim, mas eu tenho que ter uma força física, que são os neurotransmissores, dando conta disso. Então, ela é uma doença física e ela é uma doença psíquica. Muito interessante, você ouviu só? Estamos falando de um assunto muito importante, portanto, se você conhece alguém que está passando por esse momento de depressão, mande uma mensagem para ele, que dá tempo de assistir o programa Deus é Jovem e se conhecer melhor, saber como se tratar dessa doença, desse mal do século XXI. Ainda dá tempo. O programa Deus é Jovem vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos saber mais sobre depressão na adolescência. Fica comigo que o programa tem muito mais assunto para nós. Deus é Jovem, volta já já. Enfim compreender, Deus é jovem. Enfim compreender, Deus é jovem. Estamos de volta nesse intervalo super rápido, foi só um tempo de tomar uma água e já estamos aqui para tratar desse assunto que merece ser falado, merece a nossa atenção. Depressão na adolescência. Eu terminei o bloco anterior perguntando se você conhece alguém que sofre dessa depressão na adolescência. Se você ainda não chamou, manda mensagem, dá tempo ainda de você compartilhar desse conhecimento tão necessário para essa pessoa que você gosta. Falando em compartilhar, eu quero compartilhar contigo que você pode fazer o seu pedido de oração ligando pra gente no 41 3221 6060 e fazer o seu pedido agora. Sim, a nossa equipe está lá preparada para te receber, preparada para receber o seu pedido de oração. Você não vai falar com máquinas, tem uma equipe de plantão pronta para receber o seu pedido de oração. Ligue pra gente, 41 3221 6060. E no intervalo eu fui rapidinho falar com a sala e vi que tem muita participação bacana aqui no programa. Isso mesmo, o intervalo foi bem curtinho, mas deu tempo da Fernanda mandar uma mensagem. Gisele, ela pergunta o seguinte, a Fernanda Gomes lá de São Paulo. Ela tem depressão desde a adolescência. Ela sofreu muito bullying. E a psicóloga dela disse que o bullying foi a causa da depressão. Ela pergunta, como o bullying sofrido pelas crianças pode interferir na vida adulta? Sim, o bullying, ele traz para você a notícia da incapacidade. Então, se você é magra demais, é porque você é incapaz de ter um corpo físico equilibrado. Ele sempre traz, teu nariz é muito grande porque é incapaz. Então, você se sente com uma falta e você não dá conta de resolver aquilo, porque não tem solução.
quando estão fazendo bullying com você, é de uma realidade que não tem como você resolver. É porque você é gorda, é porque você é bonita, é porque você é feia. Até porque você é bonita, fazem bullying, né? Tem bullying para as bonitas também. Virou moda, né? E aí os meninos fazem bullying com as meninas bonitas na adolescência, porque eles ficam bravos que elas são muito bonitas e eles começam a chamar de girafa, de disso, daquilo, porque eles querem atacar. Né? E eu me lembro do bullying da adolescência, não só das meninas, mas dos meninos também. E percebo isso nas minhas pacientes, enfim. O que acontece? Não tem como dar conta do bullying. Você tem que entender que a gente não é perfeito, nós temos que entender que a gente vai ter uma orelha grande, que a gente vai ter um pé pequeno, que a gente vai ter que dar conta na vida daquilo que é uma expectativa que não vai se cumprir porque é da perfeição. Nós não somos perfeitos. Sim, sou gorda. Sim, sou velha. Sim, sabe assim, não tenho o que fazer. Agora, se eu ficar sofrendo porque tem gente que vai falar, eu sou velha, gorda, daí criou um grande problema. Você sofreu algum tipo de bullying, Sayla? Sofri. Já sofreu? Meu nome, por ser diferente, Sayla. Daí ficava Sayla daqui, sai lá. Então, Sai lá. E a gente continua sofrendo, porque eu estava brincando agora antes do programa, por causa do bullying. Estavam fazendo bullying ali com quem é careca. E a gente estava brincando do bullying do careca. Então, assim, a gente sempre vai sofrer bullying. Sim. E a gente faz bullying em família. Mas dar conta daquilo que eu não vou conseguir ser na vida, porque eu não vou ter mesmo, mas eu tenho outras coisas. Então, eu tenho que entender isso. Eu posso não ter o nariz mais bonito, mas eu sou a pessoa mais expressiva. Eu sou carinhosa, eu sou doce. Então, como que a gente lida com o bullying sempre? Eu não sou isso, eu não vou ser. Mas o que eu sou? Começa a olhar aqueles dons que você recebeu de Deus e você começa a se substanciar nele e dizer, isso eu não tenho, mas eu tenho isso. Doutora, agora que estamos falando em bullying, Vai. mas parece que o mundo hoje em dia está Cadê você? todo à flor da pele. Parece que antigamente a gente fazia brincadeiras e passava, né? Todo mundo dava risada. Hoje em dia, você olhou meio de lado para uma pessoa, você já está fazendo bullying com Tudo ela. virou bullying, ninguém tem condições de se expressar, Pois é. né? Porque parece que tudo tem que ser perfeito, então você não pode falar nada. A verdade é que você não pode falar nada. E é isso que eu tô brincando, a gente faz bullying em família, porque Sim, chega natural. na mesa do almoço, vira um bullying e a gente se junta lá em casa. Eu sou de uma família que não bullying. dá para dar um passo Na- errado que já sempre vira... vai ter, porque a gente sempre está tirando sarro do outro, até porque esse sarro do outro às vezes é construtivo. Sim. Você tira aquela casquinha, a pessoa se toca, né? Eu sempre Tá se digo que a achando- gente só brinca com quem a gente gosta. Exatamente. Não é verdade, Né? doutor? E você tem que cuidar, porque o excesso de brincadeira e pegar também em feridas profundas, daí vira bullying. Quando aquilo vira, então tudo não é bullying, mas quando aquilo é repetitivo, tem um grupo grande reafirmando aquela dor e isso vira bullying. Doutor, e De tem fato. uma idade para que floresce mais essa depressão ou cada fase tem a sua naturalidade? Sim, nós temos três grandes crises existenciais. Crise existencial é a vida muda, traz novas exigências e eu vou precisar readaptar meu comportamento. Então, nós temos três grandes crises evolutivas: a adolescência, a maternidade e a paternidade. E a terceira crise é a terceira idade. Então, são crises evolutivas. A depressão é muito fácil de se instalar nessas três crises: adolescência, maternidade e paternidade e terceira idade. Por quê? A vida está exigindo um novo comportamento meu. Eu tenho que abandonar velhas formas de existir, facilidades que eu tinha e encarar dificuldades, porque a vida vai trazer exigência. Então, é natural na adolescência. A adolescência é uma fase muito difícil da vida e uma fase muito boa da vida. Né? É um paradoxo. Então, Porque nem é uma tudo é delícia. depressão na adolescência, nem Nem- tudo... Né, alguma atitude é explicado devido àquela fase. Seria Sim. isso? Sim, agora veja, até você tinha perguntado para mim, né? Quando que eu sei que é depressão e quando eu sei que é só uma tristeza. Então, quando isso começa a invadir vários setores da minha vida. Eu não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo sair, eu não estou conseguindo me expressar. Então, a irritabilidade fica muito forte. A culpa sem causa aparente. A gente fica sempre se sentindo culpado, parece que a gente deu menos do que a gente tinha que dar. Isso é uma sensação natural do ser humano, porque a gente tem que se sobrepor, né? Se esforçar para ser mais. Então, isso tudo é natural, mas quando fica muito excessivo, aí virou depressão. Então, alteração de apetite faz isso, né? Fale para mim. Não, é que era essa pergunta que eu ia fazer mesmo, já respondendo. Qual é a diferença, né? Uma tristeza ou a depressão mesmo. Fala, Kemily, tinha uma pergunta? Eu vejo que os pais não conversam com os filhos sobre isso. Você acha que é importante que eles falem desde que as crianças sejam pequenas?
Então, tem um problema com os pais, que é o seguinte, os pais, eles se impactam negativamente, muito fortemente, com a adolescência dos filhos, porque eles perderam aquelas criancinhas que amavam eternamente, idolatravam aqueles adultos, e de um dia para o outro nascem seres monstruosos que não suportam olhar para a cara deles e não querem andar com eles. Ao invés deles darem graças a Deus e falar, nossa, graças a Deus eu também vou ganhar uma liberdade porque agora essa gente cresceu, eu também posso respirar um pouco. Eu estou tão escravizado por aquela relação que eu dei demais, que eu superprotegi demais. A hora que a criança quer ir embora, eu me sinto... Os pais se sentem assim, nossa, que ingratidão, quem que é essa gente? Eu fiz tudo errado. E os pais ficam impactados com isso. Então, eles não conseguem lidar, que é da natureza da relação, esse momento, um afastamento, eles andarem mais com os amigos, eles gostarem mais de estarem no quarto do que na mesa. Então, tudo bem, vamos fazer aquela briga no almoço, mas no jantar cada um jante sozinho. Vamos dormir todos sabe bem, assim, né? aquela coisa Sim. do almoço é suficiente para a gente falar de todos os problemas familiares da semana, mas à noite chega, cada um faz seu lanche. Então, se a gente conseguisse lidar mais com a realidade desse afastamento, os pais conseguiriam lidar com isso. Mas como eles começam a achar que deu tudo errado porque eles educaram mal os seus filhos e que o filho está isolado, e se o filho tiver depressão, foi ele que fez errado, aí ele não consegue lidar com isso. Então, se a gente... Daí ele começa a evitar esse assunto. E eu preciso olhar e dizer, o que está acontecendo aqui? É uma fase nova, tem que nascer novos pais para esses novos filhos. Não deu tudo errado, mas deu tudo errado. A gente ensinou, ninguém aprendeu nada, vão aprender quando ficarem mais velhos. E eu tenho que entender que esse momento é um momento deles, né? E os pais não conseguem falar. E doutora, a gente falou, apresentou todo o problema, mas agora vamos apresentar a solução. Qual que é o tratamento correto para quem está passando por um período de depressão? Sim, a gente tem que fazer 3 grandes buscas, né? A gente precisa ir para um psiquiatra e fazer um tratamento para os neurotransmissores. Se o meu cérebro não está funcionando direito, eu não posso ter preconceito, eu tenho que ir atrás da química que vai fazer funcionar. Como eu tenho química para diabetes, para pressão, eu Seriam tenho os química... remédios. Seriam os remédios. Sim. Então, vão ser remédios químicos para isso, eu vou no psiquiatra. Eu procuro um psicólogo porque o que acontece? Eu tenho as minhas questões pessoais, todos nós temos questões pessoais e desafios na vida que nós vamos ter que desembaralhar. Então, estavam falando agora há pouco também, a gente estava conversando ali no bastidor, o caso, minha mãe teve uma gravidez difícil, não queria ter esse bebê. Eu preciso significar, isso é a história da minha vida. O próprio Jesus Cristo, na hora de nascer, o mundo não queria ele. Mais bullying do que sofreu Jesus e Não teve tem, que né? dar conta. Ele sofreu bullying morrendo na cruz. Não viraram para ele e falaram, escuta, mas você não ressuscitou não sei quem, cadê teu Esse pai? agora mesmo daí, né? Cadê teu pai? Sim. Então, assim, eu tenho que dar conta da minha história. A minha história era passar por isso, era mostrar como eu venço a humanidade em mim. Então, enfim, a psicologia é muito importante por conta das minhas questões pessoais. Eu era a 3ª filha, tinha 2 irmãos mais velhos. Eu era o irmão mais velho e passava por isso. Então, eu tenho a minha história pessoal, vamos para a psicóloga para olhar isso. E essa busca espiritual, porque quanto mais significado a minha existência tiver, da minha expressão no mundo e da minha responsabilidade que eu tenho com o outro, que seria o amor, que foi o que o Cristo fez, qual é a minha responsabilidade com o mundo? Não interessava o desejo dele. Ele passou 40 dias no deserto sendo perguntado e ele escolhe não por ele, e nem pelas coisas do mundo, mas sim pela expressão do espírito dele, né? Então vamos frisar para quem está em casa esses 3 aspectos. Primeiro é a química, então com medicamento, né? O tratamento. Físico. O tratamento físico. Tratamento psíquico. Com da alma e espiritual. Espiritual. Exatamente. Quão é importante. Stephanie, tem mais uma pergunta, né? Então, é porque eu vejo muita gente falando que depressão é frescura. E como é para uma pessoa lidar com isso, com essa pressão toda? Sim, é o preconceito. Tem um preconceito muito grande, porque você tem que estar muito bem sempre, você tem que dar conta de tudo e ninguém quer lidar com os problemas, né? Então, eu prefiro dizer que é uma frescura, a depressão, porque eu não quero estudar. Tem alguém deprimido perto de mim? Vai ler sobre depressão para você ver se é frescura de fato. Vai entender o que a pessoa está passando, porque uma pessoa que tem depressão é como se ela tivesse um chumbo no corpo. Ela tem um peso, ela tem que se constante, movimentar. Você tem um rebaixamento do nível de consciência e aquilo parece que está tudo preto, envolto numa nuvem e você não consegue ver o brilho do sol diariamente. Tanto que era chamado de demônio negro do meio-dia na Idade Média, porque era como se você tivesse com o sol negro ao meio-dia, de tão forte que era aquilo. E esse era o nome da depressão, que a pessoa estava tomada por, então, esse espírito negro que se separava completamente do brilho e da luz divina nela.
Porque você se perde da tua luz divina e você só vê a negrura nas coisas. Então, tem esse preconceito, as pessoas acham que é frescura, que a pessoa é preguiçosa, que ela não quer fazer nada. Mas a preguiça, o que neste caso é? Preguiça nós temos todo dia. Nem falem o nome dessa palavra, não falem aqui preguiça, que ela já te pega. Eu não falo, preguiça a gente tem. Mas acontece que é um peso de não conseguir ter movimento e ir para a vida. Então, as coisas vão se fazendo... A gente tem que fazer um diagnóstico diferencial pela intensidade da dificuldade que é sair da cama. Então, as pessoas acham que é frescura, mas não é. Interessante. Doutora, eu acredito que depois do programa de hoje, muitas pessoas vão procurar esse tratamento. Achei interessantíssimo, né, que a gente apresentou o problema em si, para você identificar se você está passando por essa depressão, mas o principal, procure um tratamento, procure um profissional, não deixe em vão, não é frescura, não, você está passando por uma patologia, por uma doença, Sim. não é mesmo? E o profissional faz isso. Você vai num psiquiatra, ele faz o diagnóstico diferencial. Você vai num psicólogo, ele faz o diagnóstico diferencial para você. Muito interessante. Eu quero agradecer a sua companhia, você que nos acompanhou até agora e principalmente a senhora doutora. Muito obrigado, doutora Obrigada. Gisele, por abrilhantar e enriquecer o nosso programa com os seus ensinamentos sobre um assunto tão importante que merece ser levado ao ar. É um prazer, Danilo. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês também. Obrigado, doutora. Esperamos mais vezes, tá? Sim, pode me chamar. Adoro. Que Adoro o ótimo. tema. Saila, muito obrigado a todos que mandaram as suas mensagens, a vocês, nossas jovens que participaram com a gente, muito obrigado. E principalmente a você de casa, eu agradeço e te convido a estar com a gente na próxima sexta, às 8 da noite, no nosso encontro semanal aqui no programa Deus é Jovem. Antes de ir embora, eu quero pedir para que você cante comigo essa música no final desse programa, pedindo que o seu coração se renove, que Deus renove as nossas forças, porque para a gente viver bem em paz conosco, a gente precisa se renovar constantemente. Então cante comigo assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. A igreja é viva, a igreja é jovem.